Aí, pronto, está gravando. Então, boa noite, gurias, e boa noite, professor coordenador. Nós vamos começar a fazer um relato de como está a situação do TCC 2 em cada grupo, tá? Então, cada tutora faz um relato e já aproveita e coloca quais são as principais dificuldades que estão tendo no seu trabalho, no seu grupo ali, para a gente compartilhar e depois ver as orientações que vão ficar, tá? Uhum. Gurias, eu não sei se eu posso Quem quer começar, já que vamos começar pela ordem alfabética ali, então, né? Eu vou começar então pelo Candelária. Eu tenho Candelária, Cerro Largo e uma parte ali de São José de São João Polesine. Então, eu vou começar então falando sobre o polo de Candelária, tá? Ativos, nós temos ali 8 estudantes. E desses 8 estudantes, alguns conseguiram entregar todos os textos, então eu estou considerando desde a participação do fórum, o texto 1, o texto 2 e o texto 3, até o momento, e outros não conseguiram entregar todos os textos, tá? Então, assim, ó, eu fazendo um cálculo até o momento, para se entregar o texto 4, de 8 estudantes, 3 têm a possibilidade de fato ficar com a nota, no mínimo com a nota mínima de aprovação, que é a nota 7, tá? Os outros realmente depende, então, da entrega de textos atrasados e também nota muito baixa, né? E eu até a minha preocupação, que eu não sei se eu estou sendo muito criteriosa, mas depois eu posso falar um pouquinho mais sobre aquilo que eu estava considerando, né, e alguns problemas que está acontecendo nos textos, que aí realmente eu não consegui, digamos, avaliar a melhor forma possível, né. Estou tentando considerar o máximo, mas realmente, no meu ponto de vista, tem algumas coisas que estão pecando e muito feio. Então, de Candelária, 8 ativos, entregando o texto 4, né, possivelmente 3 já têm aprovação, e os outros eu dependo, então, das entregas também de textos atrasados. De Cerro Largo, ativos, eu tenho 15, antes eram 17 estudantes, mas 2 nem participaram do fórum, não entregaram nenhum texto, embora tenha as notificações, embora a gente tenha encaminhado a comunicação, embora tá lá a planilha, eu estava mais atrasada, depois atualizei a planilha que a nossa a coordenação de tutoria nos passou, no caso a Frankelli, né, deixei tudo atualizado, e mesmo assim esses 2 não deram nenhum tipo de retorno. Então, ativos de Cerro Largo, eu tenho 15. E também o mesmo problema que eu tenho com Candelária, né, alguns entregaram todos os textos, outros não entregaram todos os textos. Um entregou o texto 1, pulou o texto 2, entregou o texto 3. Ou eu tenho diferente, eu tenho a entrega de 2 primeiros textos, ainda não enviaram o texto 3, né, e eu preciso depois ver se eles realmente vão participar ali da entrega do texto 4, né, sendo que o texto 3, eles têm ainda até o dia 14, se eu não me engano, para ser feita a entrega. Então, ainda tem os dias para eles conseguirem realmente fazer esse caminhamento. Então, desses 15 ativos de Cerro Largo, se entregar o texto 4, considerando todos aqueles que entregaram todos os textos, eu tenho, na verdade, 5 que realmente consegue no mínimo 7, né? Tem gente com notas muito boas, tá? Não vou dizer que não, tem gente com notas muito boas. Tem um estudante que tirou 2 em todos os textos, porque realmente está muito bem produzido, teve uma preocupação, tem os parágrafos, né? Tem uma ligação entre eles, né? Não falha na BNT, então a gente vê que é uma pessoa que constantemente está estudando e produz, né? E até fui atrás do currículo dele e eu percebi que ele já é um pesquisador, então por isso que ele tem uma facilidade grande de fazer textos, né? Não só ele, mas algum outro também eu percebi isso. Então, de 15, 5, que eu digo que tem muito potencial, então, de aprovação, e os outros me preocupam pela falta das entregas, né? Nem todos os textos entregues. São João do Polesine, ativos eu tenho 10, aqui eu tenho um número um pouquinho melhor, eu tenho 6 com potencial de aprovação, né, e os outros 4 que realmente depende das entregas, ou aquele que só participou de um fórum e depois não fez nenhum tipo de entrega de texto.
E aí a gente tem que considerar que depois temos a semana de recuperação, que vai ter essa possibilidade de fazer a entrega de todos os textos que estão faltando. Então, no panorama, em modo geral, dos meus grupos que eu estou atendendo, esse é o número, tá? Deixa eu só fazer uma interrupção aí na rodada. Quando a disciplina foi planejada, já foi planejado, então, uma semana de recuperação, o que equivaleria às reofertas de uma disciplina comum. É isso? Lá no final da disciplina vai ter um certo prazo, então, para que os estudantes façam as entregas atrasadas. É isto? Até acho que, se eu não me engano, até no próprio projeto pedagógico do curso, né, nessa proposta que foi apresentada pelo curso, é obrigatório ter a semana de recuperação. E aí, por isso que até depois acho que foi essa semana passada, eu já me coloquei nessa preocupação, porque na organização da disciplina não estava o último tópico. Mas aí a professora Priscila já atualizou ali. Eu tenho apenas uma dúvida com relação àquela questão ali da semana da recuperação, mas ali é previsto. A semana de recuperação, se eu não me engano, ela é exigida para todas as disciplinas. E na TCC1, eu fui dar uma visitada ali na sala, eu vi que também foi ofertada a semana de recuperação conforme é previsto. Não é reoferta, é a semana da recuperação em cada disciplina. Que ainda tem depois a reoferta, né? Se tiver. Patrícia. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem? Tá bem. Estou meio improvisada aqui. Esse horário na quarta-feira é complicado para mim, mas consegui. Bom, eu entendi que é uma disciplina e que as tarefas da escrita são ainda exercícios, tá? Porque eles terão a escrita do TCC oficial com o orientador, e aí vai poder redimensionar vários aspectos, inclusive as questões da norma da BNT, que é uma questão, assim, bem chata. Normas da BNT não são fáceis, assim, como a gente pensa. A gente tem mais ou menos a noção do básico, né? Mas a gente sabe que exige uma dedicação maior e, às vezes, até pagamento de pessoas mais especializadas. Eu, para tanta dissertação ou tese, eu fiz o básico, foi aprovado tudo, mas para entrega eu paguei pessoas que trabalham só com isso, porque tem uma rigorosidade. E ela teve mudanças em 2022 ou 2023, se não me engano, né, bem importantes, assim. Então, o que eu fiz, assim? A didática que eu usei, a metodologia que eu usei para correção dos textos, tá? Levei em consideração o grande número de desistências dos nossos alunos, né? A própria demanda que acredito que eles tenham, e aí então eu parti assim, todos os textos começam com 2, que é a nota máxima, tá? E aí tinha os critérios de avaliação, e eu fui descontando a pontuação dentro do valor que cada critério tem. Por exemplo, plágio, os excessivos de IA era 0,5. Então, aqueles textos que eu identifiquei, né, eu não posso acusar um aluno de uso de IA, que ele gerou aquele texto. Mas a gente percebe desde a formatação, desde o encadeamento de ideias, o uso de inteligência artificial generativa. E a gente não tem uma regulamentação ainda, saiu do MEC, as universidades estão se orientando, mas a gente também, então não pode ir assim com muito afinco em relação a isso, porque, de fato, a gente não tem ainda algo para se basear dentro das universidades, né? Eles, claro, não referenciam isso, mas a gente, de cara, coloca o olho e já sabe o que tem sido feito pela IA. É 0,5. Né? Então, se eu via muitos indícios ali, eu descontava o valor que foi indicado pela professora. E o que eu fiz? Eu tentei, daqueles que estavam enviando já antes, né, com bastante prazo, os seus textos, eu fiz uma primeira correção e indiquei comentários, para dar chance do estudante pegar o texto novamente, indiquei o que deveria ser retomado, pedir para as tutoras presenciais enviarem o aviso nos grupos de WhatsApp, mandei ali recados pelo próprio Moodle, dizendo, né, o teu texto tem tempo, dá uma revisada nisso, dá uma revisada naquilo. Então, eu tomei esse caminho, e aí, assim,
as minhas notas não foram muito baixas, não. Foi de 1,5 para cima, salvo algumas exceções, tá? Que, por exemplo, não cumpriram o número mínimo de páginas, que era de 3 a 4 de escritas, e desconsiderando as referências, teve gente que escreveu uma, né? E aí entrei em contato, não respondeu, não fez, e acabei, então, aí dei a metade, tá? Para também ter a chance de recuperar na recuperação ou na reoferta, tendo em vista o grande número, né, de alunos que não estão também, que estão desistindo da própria disciplina. A gente sabe que esse momento de escrita ele é mais tenso, alguns textos e alguns temas não são interesse deles, da sua pesquisa, tá? Alguns ali não, porque eu li nos fóruns os temas, eu fiz um arquigo ali, então eu entendi que alguns temas ali que eles iam fazer um exercício, mas que não iam levar para o seu TCC, né? Não estava conectado. Por isso eu entendi que era um exercício mesmo, e corrigi com o exercício, e pontuei isso, que daí na orientação, sim, eles vão ter que trabalhar um pouco mais em cima dessa teorização, que a proposta era fazer esse inventário teórico, né, dentro das questões da educação profissional, do EAD, para eles terem onde recorrer quando forem fechar o TCC, tá? Eu tenho os números exatos aqui agora, de cada um ali, dos polos. Eu sei, assim, que depois que vocês fizeram, confirmar as desistências, né, e fizeram aquele ajuste, eu ainda tive alguns estudantes que não estavam, não fizeram nenhuma atividade, nem fora nem nada, e aí a tutora presencial entrou em contato e registrou na tabela, mas até o momento eles permanecem inativos. Alguns até ali também nunca acessaram, tá? Mas depois eu mando no nosso grupo o número direitinho, com as informações. Acredito que vamos ter um número, assim, daqueles que estão escrevendo, de aprovados, tá? Porque eu disse, as minhas notas foram bastante altas, então, assim, a média é de 1,5, tá? Então, acredito que eles vão, dando continuidade, vão conseguir. E também o momento que eu faço toda quinta-feira agora, de poder conversar com eles mais próximos. No primeiro encontro, eu tive 3 que participaram, e depois no segundo encontro 1, e no terceiro encontro 1, no quarto encontro nenhum, no quinto encontro nenhum. Então também eles não estão né, aproveitando esse espaço para tirar dúvidas. A minha maior dificuldade é essa, né? A falta de retorno deles, assim, da gente corrigir, dar uma olhada, deles não deram um retorno, de dizer, ok, professora, né, doutora, vou olhar, ou de postar novamente. Então, eu percebo, assim, eles postam a tarefa e deu, né? Nunca mais entra nem para ler um comentário, salvo esses 2 ou 3 que me deram um retorno, que acompanharam o trabalho ali na atividade síncrona. Então eu investi muito nessa atividade síncrona, nem mostrar para eles como é que se elabora a referência, que é uma das maiores dificuldades dele, apesar da gente ter hoje uma ajuda grande, por exemplo, assim, artigos para te referenciar, no próprio site do artigo, tu põe ali a BNT, ele vai te dar uma referência, tu já pode copiar e colar lá, né? As IAs poderiam ajudar bastante nisso, né? Eu sinto bastante dificuldade nas referências, né? Pouca utilização do material que a professora disponibilizou, mas a professora também deixou livre que eles poderiam utilizar outros referenciais do conhecimento deles ou de outras disciplinas para a escrita, não era restrito só dialogar com aqueles textos. Então eu percebi que eles, na sua maioria, não dialogaram com os textos que estavam disponibilizados. Acredito que poucos fizeram a leitura. Eu fiz a leitura de todos ali, né, até para ver como é que eles iam as ideias, e aí, quando eu, para minha surpresa, eles não citaram, né, os textos, eles estavam outros, até alguns que eu não tinha conhecimento também, mas estava dentro do tema, alcançou o propósito, discutiu os aspectos levantados pela disciplina. Então, considerei isso, porque não tinha ali como critério a utilização não tinha uma nota para dizer assim, tem que ser usado esses termos, dizia em relação à temática, se desenvolveu a temática,
desenvolveu, né? E aí eu fiz isso. Então, a metodologia que eu usei foi essa, pensando nessa perspectiva. É um exercício, é uma tarefa, uma atividade da disciplina, que tem uma função, sim, deles relacionarem com o seu TCC, mas que poderá ou não, dependendo do tema que eles vão desenvolver no TCC, e que eles vão poder melhorar esse texto, melhorar essas referências na própria orientação do TCC final, né? Então, eu parti assim, parti do 2, fui lendo e fui descontando dentro dos valores que a professora elencou. Então, a minha nota menor ali, eu tenho 1,5, eu tenho 0,5, a nota menor, que foi a Mariane que corrigiu. Ela entrou lá, eu acho que entrou, eu deixei, digo, não vou, a Ai, colega já vai dar. Jesus! Foi um dia, Patrícia, que eu fiz uma lida, e aí eu cheguei para a Ciomara e disse, Ciomara, pelo amor de Deus, eu acho que eu fiz uma lida nos textos, nem me baixei a cabeça e fui indo. Desculpa, Patrícia. Não, deixei ali, né? Já tinha sido feita, e de fato, ela escreveu só uma página, né? E tinha acho que 3 parágrafos, assim, foi. E ela repetiu a mesma sequência em todas as postagens dela, que ela postou no tema 1, postou no tema 2, mesma coisa, mesma dinâmica, assim. Então eu fiquei bem preocupada, né? Tá, deixei, então, a menor nota foi 0,5, né? E aí eu mantive, depois eu corrigi o próximo, também mantive 0,5, porque ela utilizou a mesma coisa, mantive o mesmo raciocínio teu. Depois os demais casos assim, conversei até no nosso grupo, se as gurias lembram, eu discuti essa nota 1 com a professora Priscila, né? Então, assim, para ver se eu dava 1 ou dava menos de 1, né? Mas aí mantive 1 e a minha média 1,5. Tinha mais um ponto que eu queria abordar aqui com vocês agora, que eu falei sobre a questão da atividade síncrona, porque é pouco aproveitamento deles, assim, que isso me preocupou bastante. Caso da Vanesca, tá? Vanesca Brasil, que adoeceu, e eu não sei, assim, ó, eu fico preocupada com algumas coisas, é muita demanda pra gente, e a gente não lê o que tá no grupo. Eu procurei sempre botar tudo no grupo, nosso ali, para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo com o meu grupo. Justamente porque, pelas experiências que eu tenho, assim, os alunos fazem, às vezes, uns jogos assim. Eles mandam um e-mail para mim, eu respondo X, não satisfeito, eles mandam lá para a Ciomara, para ver se a Ciomara vai responder diferente, mando para a André, para ver se a André vai responder. Eles têm, infelizmente, né, porque eles querem a resposta que eles esperam, às vezes não é. E aí eles ficam meio que mandando e-mail para todo mundo, né? Então, eu sempre coloquei, assim, esses casos mais críticos, assim, ou né, tensos, assim, procurei colocar, socializar com todas vocês, já pensando que eles poderiam tentar contato com mais de uma de vocês, esperando respostas diferentes, né? E aí, para ver o que a professora Priscila iria ali nos orientar, que seria uma resposta única. Então, o caso da Vanesca, ela entrou em contato comigo no chat, dizendo que tinha mandado e-mail para o e-mail, para a coordenação, acredito, não sei que e-mail que ela mandou, para qual coordenação, né? E que ela não tinha recebido resposta. No mesmo momento no mesmo dia que eu visualizei, eu já entrei em contato ali no nosso grupo, eu socializei ele no coletivo, né? A professora revisou, não tinha recebido também. E aí eu entrei em contato e o professor, peguei o e-mail geral da coordenação, ele respondeu, eu disse, olha, a orientação é pede para ela encaminhar para mim a documentação hospitalar, que no caso é que ela estava na internação e tal, pede para encaminhar para mim e para este e-mail e também para o meu outro e-mail. Respondi no mesmo dia para ela. Passou mais uns dias, ela entrou em contato com mais alguma de vocês aí, dizendo que não tinha recebido resposta nenhuma. Aí o professor respondeu, mas para mim ela não mandou e-mail ainda. Eu entrei em contato com ela, manda para este e-mail e tal, porque ela quer recuperar as notas, né? Mas a princípio, assim, ó, ela fez o fórum, tá? Ela fez o tema 1, tirou nota integral, se não me engano, e não, ela pulou só o tema 2 e agora ela fez o tema 3. A princípio, só o tema 2 que ela não fez, que ela teria que fazer novamente ali naquela recuperação. E na escrita 3, eu não quis ficar muito incomodando, né? Porque não sei como é que está a situação ainda, né? Recuperação. Ela fez uma escrita, ela não fez referência nenhuma, ela não botou nenhuma referência. Ela já ia perder um meio ponto ali, mais algumas coisas. Aí, o que eu fiz?
Ela mandou bem cedo. Eu mandei para ela pedindo para ela corrigir. Disse o que ela tinha que corrigir. Aí ela postou agora, dia 3 de junho, ela postou mais um texto. Aí eu fui corrigir. Na verdade, ela postou um arquivo vazio. Né? Então, orientei ela, talvez tenha se enganado, né? Não sei como é que tá a vida dela. Mas o caso da Vanessa que tá assim, ela tem 2 notas, uma nota boa, né, no fórum, uma nota boa no tema 1, não fez o tema 2, o tema 3 ela vai ficar com o e-mail, se ela manter aquele texto ali, então ela tem chances ainda de, na recuperação, né, e ser aprovada. Mas eu busco, assim, professor e Ciomara, a professora Priscila, e colegas, partilhar no grupo justamente para não dar ruído na comunicação, né? Desses casos, assim, desses casos, desses estudantes, ou de alguma nota que seja baixa, como foi o caso que eu disse para vocês, que eu fiquei na dúvida, o que eu botava, o que eu botava, acho que também a Mariana um dia perguntou, que nota dava, porque para a gente pensar junto também, discutir junto as questões, e da gente, e não dar esse ruído, porque daí eles, vão lá e daqui a pouco pesquisam, não, mas tal coisa, então vocês já estão sabendo, assim, como é que, né, como é que é o caso ali que está sendo apresentado. Um outro caso também de uma aluna que colocou, que é do meu polo, que colocou que não tinha recebido nunca a resposta de ninguém, mas daí ela não estava doente, ela tinha feito pergunta, e aí quando a gente localizou, imediatamente a gente já respondeu e entramos em contato, mas ela mandou e-mail assim para todo mundo depois, quando ela foi reclamar, porque eu recebi cópias de e-mails, né, mas ela também já, a princípio foi resolvida aquela situação, né, dela, em relação às dúvidas que ela tinha. Mas o interessante foi isso, eu não lembro o nome dela agora, não sei se a professora Priscila lembra, mas eu me coloquei à disposição e saber quais eram as necessidades dela, né? Porque ela estava reclamando que ela não tinha sido acolhida nas suas necessidades. Até hoje eu estou aguardando a resposta dela. Ela não me disse o que ela queria. Eu sei que ela tinha mandado um e-mail para alguém, ou para a coordenação, não sei, nunca tinham respondido, aí ela mandou para vários de nós, e aí eu recebi como cópia também. E aí eu já entrei pelo chat, que eu acho que é mais fácil, sim, ali. E até o momento ela não respondeu o que ela queria, mas ela está ativa e os textos dela estão sendo corrigidos. Tá? Eu acho que é isso, mas eu coloco no nosso grupo direitinho o número, quantos estão fazendo, enfim, eu ponho ali, tá? Tá certo, Patrícia. Priscila, que bom que tu chegou, a gente está fazendo um relato de como que está o andamento nos grupos, né? A Andrea já falou, a Patrícia terminou de falar. Não sei se tu quer conversar alguma coisa ou podemos ouvir a Mariane. Não podemos continuar os relatos, tá? Ok, então, na sequência, Ciomara Mariane. Então, eu estou atendendo o polo Cruz Alta, Panambi, e alguns, então, até a letra J de Sarandi, tá? Então, a Andrea já falou, né, bastante, a Patrícia também agora colocou várias questões, colegas, do processo de escrita, do que está acontecendo, e já comecei a pensar algumas alternativas, talvez para próximas disciplinas, né, de escrita, estava vendo ali, né, quando ela mencionou da relação do assunto, do que eles querem pesquisar com os textos propostos, né, a questão da BNT, a questão da IA. Fechou o microfone, Mariane. Dentro do ensino superior, esses temas como o IA, como a BNT, como a relação com aquilo que eu, pelo menos, desejo escrever sobre, são pertinentes, estão sempre pipocando, né? Então, eu não vou retomar, eu vou ser bem objetiva, tá? Estou com a internet meio ruim a minha imagem, mas a fala tá legal, né? Os temas 1, 2, 3, a gente está no terceiro, então eu tenho corrigido, entrado para fazer correções e também para dar assessoria. Eu realmente, no primeiro e segundo encontro online, eu tive alunos, mas depois eu não tive mais alunos, tá? Então, isso eu gostaria de dizer com relação a esses polos, tá? Essa semana, então, eu entro para corrigir, para ler, para ver se tem mensagens, para responder, e eu estou com 22 alunos em Cruz Alta, eu tenho 7 envios, tá, de textos. 1, 2, 3, 4, 5. Já corrigi 5 desses 7. De Panambi eu tenho 15. Eu tenho 5 envios de texto do tema 3.
E de Sarandi, dos que eu atendo, né, ao total de Sarandi são 15, que a colega Simone também atende, né, mas foram apenas 5 enviados de 15. Nesse sentido, eu corrigi 2 textos, recebi 2 textos, que são textos do Fernando e da Edilene. Tá? Então, eu corroboro, como que a Patrícia falou, o processo de escrita ele não é fácil, o processo EAD ele não é fácil, ele exige muita disciplina, e quando, né, a gente pega escrita, mesmo presencial, se o aluno puder dar uma fugida, ele vai fugir. Então, é uma situação que a gente precisa estar ali policiando. Eu acredito, até eu mandei uma mensagem para todos essa semana, para não desistirem, estamos na reta final, e aproveitarem essa oportunidade de recuperação de notas, reenvio, né, de textos atrasados, ou enviados, como eu recebi de um aluno, eu tinha recebido em RTF, né, essa questão da IA agora está possibilitando algumas coisas, né, então eu pedi para ele refazer, enfim, eu não consegui acessar, ele me enviou. Então, assim, ó, eu acho que toda vez que a gente se comunica, mostra esse interesse, né, se o aluno, essa minha mensagem que eu mandei para eles foi, pessoal, não desistam, né, nós estamos no terceiro, quem ainda não fez alguma, ou fez uma só, não importa, a gente tem tempo, temos uma semana de recuperação, vamos aproveitar, tá, porque eu me preocupo com esses números, né, afinal são números, mas são também, né, isso qualifica também o nosso curso, né, então, mas assim, a gente não pode se assustar, né, e a Patrícia falou bem, André, essa questão do texto em si, né, o critérios a gente deve estar utilizando, né, pelo menos tentar nesse momento de exercício que é o TCC2, que eu visualizo que a disciplina, ela funciona como um exercício de escrita, antecedendo a escrita com o tema que vai ser desenvolvido, né, principalmente a questão da BNT, eles fazem, assim, e essa IA nos está deixando nós, a gente observa que há IA, né, então isso nos preocupa bastante. Tá certo, Mariane. Essa é uma questão que, Priscila, eu acho que tu tem que esclarecer ali. Eu não sei pontuar, né? Talvez você e o Wilson, que dominam mais o PPC, até que ponto o TCC2, esses textos, já não são base para o TCC final, né? Que eles são só um exercício ou eles vão ser utilizados no TCC3 como ou só para finalizar o TCC3. E também ali houve uma dúvida ali nessa questão da pontuação, né, eu acho, dos textos, quando fogem do tema, ou quando tem muita IA, ou quando não utilizam os textos base de referência, né, da disciplina. Então, talvez precisasse esclarecer isso. E a semana de recuperação, eu pelo menos entendi, né, que vai ter, para os textos que não foram entregues nas datas, vai ter uma semana posterior, que talvez não tenha o mesmo valor, né, do entrega no tempo hábil, mas que vai ser considerado e avaliado e possibilitado ao aluno também de ter aprovação, se caso ele encaminhe, né. Mas me parece que a IA está sendo um problema bem difícil, assim, para, pelo menos, a Andréia e as meninas colocaram. A Simone, não sei se consegue escrever, ou ela está sem microfone. Como é que tu está, Simone? Oi. Não, eu conectei nos dados móveis aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá bem? Eu acredito que sim, porque eu estou ouvindo vocês bem. Então... Sim, estamos te ouvindo. Então tá. Vou fazer o relato primeiro aqui dos números de alunos que estão entregando as atividades, né? Polo Uruguaiana, eu tenho 6 alunos que estão entregando as tarefas, e mais ou menos 6 que provavelmente sejam desistentes. Assim, é um número, eu olhei agora, assim, então talvez tenha uma discrepância pouca, assim, sabe? Mas aproximadamente 6 participando de todas as atividades, entregando todas as tarefas, 6 não participando, e ali o total de ativos são 18 alunos. Ali de Sarandi, o número total ali, os meus e os da Mariane, são 16 ativos.
tem 5 alunos que estão participando e 5 também que são prováveis desistentes, ali que nunca acessaram, ou que faz tipo 90 dias que não acessam, um número grande assim de dias sem acessar, né? O polo 3 de maio são 19 ativos e 6 não estão acessando e 12 estão participando de todas as atividades. Então, dos 3 polos aqui, o de 3 de maio é o que eu tenho uma participação maior, que são 12 alunos participando ali da maioria das atividades. Em relação à correção, eu tentei fazer a correção conforme o que a professora ali nos passou, né? E seguindo aqueles critérios, também tive um pouco de dificuldade, mas eu acabei até contratando ali um serviço ali para passar o detector de IA. Eu passei detector de IA e de plágio nos trabalhos. Então, fiz assim. O aluno que eu tive mais problema é o Ariston, que aí eu conversei com a Priscila ali, que foi o único que eu tive problemas assim na correção, porque ele não consegue, eu acredito que ele não lê os materiais, que ele não tem assistido, ou ele tem muita dificuldade, porque ele quer fazer o TCC já, entende? Ele não consegue entender que a disciplina, que isso é uma disciplina, que ele tem que seguir aquelas tarefas da disciplina, ele entrega o trabalho já na forma de TCC, não respeitando aquilo que a professora pede, que a gente pede, né? E aí agora, nessa última semana, ele nos mandou um e-mail para mim e para a professora Priscila. Aí eu falei para ele que nas quintas-feiras eu posso dar uma orientação para ele, assim como eu fiz com alguns alunos, eu também fiz, como a Patrícia falou ali, essa coisa de atender individualmente, de quem tinha dificuldade me mandar o trabalho antes, eu ler o trabalho antes por e-mail e fazer algumas sugestões e depois ele postar lá o trabalho. Então, quem tiver o interesse ali, eu estou fazendo essa correção bem assim criteriosa ali, de dar um feedback antes, mas aí são poucos os que participam, né, dessa maneira, mas fiz assim. E com esse aluno, então, ele disse que ele é um aluno, me mandou outra mensagem ali para mim, para a professora Priscila, dizendo que ele era um aluno muito dedicado, que tinha boas notas. Aí eu me propus a fazer um atendimento com ele nessa quinta-feira, ele não me respondeu ainda. E aí falei que eu poderia ir em outras noites, né? Coloquei mais 2 noites e perguntei se ele podia em uma dessas noites. Aí ele não me respondeu ainda, porque ele disse que tem dificuldade de entender como essa disciplina se organiza. Mas eu já expliquei, nós explicamos ali, expliquei por e-mail para ele. Então, eu acho que esse é o aluno mais, assim, que deu mais algum probleminha, assim, nas correções. Os demais eu tentei seguir ali o que a professora nos passou e acho que está tudo ok. Da minha parte, seria isso. Pode falar, Andréia. Eu vou falar antes da Priscila, só para colocar aqui no chat, pessoal, assim, ó, a Silmara, eu não sei se o professor Wilson também estava acompanhando, mas existem os critérios, né, que a professora Priscila deixou sempre muito claro para nós quais são os critérios dessa avaliação e a pontuação que a gente tem que considerar, e tudo bem, pode ser encarado como exercício, mas eu havia entendido que esses textos têm que servir de base para o TCC 3, que já é uma preparação de todo o referencial teórico que vai ser aproveitado quando chegar lá no TCC 3, para eles não se preocuparem em fazer um outro referencial teórico. Então, toda essa produção que está sendo, digamos, desenvolvida aqui dentro do TCC 2, já é um baita pé de meia, digamos assim, para chegar no TCC 3, né? Então, por isso que, realmente, de repente, eu tenha pesado um pouco mais a mão, digamos assim. Tenho notas muito boas, de todos, alguns estudantes, notas muito boas, mas realmente tem alguns que têm bastante falhas com relação à BNT, e quando eu boto a nota assim, ó, bem detalhado, o que eu estou considerando e por que a nota dele ficou nesse valor, né? Por exemplo, tem realmente textos que não está atendendo o mínimo de páginas, que no caso seria o mínimo de 3 páginas, tem textos que estão pecando totalmente na formatação, na configuração, né, daquilo que é estabelecido dentro da BNT, citação direta que não cita página, né, citações longas que não tem o recuo, como deveriam ter,
Teve a mudança, assim, na BNT na 2023, também tem considerado a forma de citação final, do autoria. Então, assim, tem muitas referências, às vezes eu coloco um monte de fontes lá nas referências finais, só que lá, durante o texto, não está o autor. Então, eu não sei se é uma citação direta, se é uma citação indireta, e isso é muito provável que aconteça plágio aí. Aí tu entra numa questão que pode ser plágio mesmo, né? Mas também não tem como afirmar, porque quando eu coloco numa ferramenta, ele não me dá 100% de certeza de ser plágio. Há situações semelhantes, mas que ele não detecta de qual autor, digamos assim. Então, assim, por isso que é a minha preocupação com relação a como é que ficou toda essa formatação aí, as notas, vocês podem depois dar uma observada ali no ambiente, né? E também, assim, a semana de recuperação é de trabalho, sim, dos distritos atrasados, mas aquele que não atingir a média 7, ele teria essa oportunidade também da semana de recuperação. Pelo que eu observei do TCC1, o professor Gabriel, se eu não me engano, que foi que conduziu, né, o TCC1, ele oportunizou isso. Quem não atingisse a média 7 na somatória de todas as atividades poderia ter essa segunda chance. Eu fico com um pouco de receio, né, porque às vezes é mais de um texto que ficou com uma nota não muito favorável, no meu caso, por exemplo, né, que de repente teria que dar essa outra oportunidade. E assim, o momento síncrono, eu deixei lá a data, né, o dia que eu estou disponível, o horário, o link lá dentro da página de atendimento das tutoras. Mais de uma vez, coloquei na comunicação todos os meios que eu estou disponível para atendimento, apenas uma única aluna que ela questionou com relação à minha avaliação, os demais não questionaram e também não entraram em momento síncrono nenhum. Então, estou sempre entrando lá e fico sozinha lá. Só para deixar bem esclarecido também a condução, né? E a tal sessão, a gente entra em contato, tudo, e eu também não estou tendo os retornos como deveriam ter. Essa disciplina, ela é, na verdade, metade do TCC final, né? A proposta dela já é criar todo o referencial teórico. Basicamente, é o referencial teórico que eles vão utilizar em TCC 3. No PPC, o TCC 3, ele tem, se eu não me engano, 27 páginas tem que ter, entre 27 e 30. Né? Inclusive, essa quantidade de páginas por texto, a gente chegou nesse mínimo e máximo, levando em consideração, né, entre 20 e 30. Levando em consideração justamente quanto que a gente conseguiria ter de arsenal de escrita, puxar para agora, para compor essas 20 a 30 páginas. Então, são 4 textos de, no mínimo, 3 páginas, daria 12 páginas, né? E aí também tentando ajudar aquele aluno que não vai conseguir desenvolver nada prático. Ele vai fazer aumentar ainda mais essa revisão bibliográfica ou afunilar ela numa temática. E aí a ideia era de que ele já fosse para TCC 3, metade do TCC pronto, né? E com relação às temáticas, a gente fez uma primeira atividade para eles colocarem o plano de formação deles, que eles desenvolveram no TCC1, para a gente ver os temas. Daí a gente levantou quais os temas que estavam nos TCCs, as disciplinas, e daí que surgiu os temas dos textos. Então, por exemplo, eles estão escrevendo agora sobre um tema de uma disciplina que eles ainda nem viram, né, que é a mediação pedagógica. Por quê? Porque ele já vai levar esse conhecimento lá para o TCC. Porque se nas temáticas que ele vai desenvolver ali, trouxer ali a mediação, ele já tem ali texto sobre. Então, é realmente esse olhar. E claro, vocês, pelos relatos que eu peguei, vocês estão na direção certa dos encaminhamentos e das correções, né? Porque é importante ter esse rigor, né, da escrita, do plágio, da BNT, porque senão eles vão chegar com 12 páginas ou 15 páginas em TCC3 e a galera lá vai ter que corrigir do zero. Vai ter que orientar do zero, né? E aí eu oriento muitos estágios que, assim, eles começam a escrever, eles não colocam referência, depois, no outro semestre, que é para finalizar, eles não sabem de onde que tiraram aquele trecho, né? Eles têm muita dificuldade, então por isso que a gente pensou nesse formatinho, né, deles irem amarrando já as referências, deles fazerem as citações já de forma correta, porque tu imagina, essa parte já passou,
né? No TCC3, se eles forem só aplicar, né, um questionário ou fazer uma pesquisa, vai ser muito menos trabalhoso do que essa. Eu acho até que TCC3 vai ser menos trabalhoso do que essa daqui. Eu acho que essa daqui é o crivo mesmo, né? O pente fino para eles irem para o TCC3, né? Com relação à recuperação, eu coloquei ali o tópico para recuperar os textos, e aí a Andrea pontuou algo assim de quem não atingiu a média, né? Eu sou muito daquela política de dar oportunidade até não querer mais, né? Então, assim, a gente já está dando um momento de recuperação dos textos que não enviaram, né, por algum motivo. E a recuperação, ela encerra no fechamento do texto 4. Então, e a gente vai ter um tempo ainda para corrigir o texto 4. Eu sou de acordo, se for de acordo de vocês, de dar uma outra oportunidade após o 5/7, somente para quem não atingiu a média, deles poderem recuperar a nota. Porque eu acho que não sei se vai ter reoferta, mas se tiver, aquele que ficou com 6, com 5, tem condição de não ir para reoferta, né? Então, depois do 5/7, depois que a gente corrigir, aí a gente vê quem ficou, manda e-mail só para esses, dando essa outra oportunidade deles atingirem a média, assim que eu faço no formação. Na verdade, no formação eu fico abrindo em 1000 vezes que pedirem até fechar o semestre, né? Mas nesse caso a gente tem um prazo ali que já está bem apertado, que já está entrando em julho. Então, 5/7 seria a recuperação, e a gente poderia abrir na sequência ali, quem não atingir a média, né? Nosso semestre encerra lá dia 18, né? Por ali, de abrir, tipo, uma semana depois, aí corrige ali o texto 4, já tem os fechamentos das notas, a gente abre para quem ficou com média abaixo de 7, talvez. Aí eu fico bem mais aliviada, Priscila, para ser bem sincera. Também outra questão ali, Priscila, eu sei que eu estou sendo chata nesse ponto, mas assim, ali do envio do texto 4, tu coloca juntar o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Considerando que muitos estudantes, assim, ó, pelo menos nos meus grupos, tem uns que enviaram o texto 1, faltou o texto 2, ou enviaram o texto 2 e faltou o texto 1, tem suas falhas, tá? Tem muitos que têm falhas de envio de texto, que já até já se manifestaram pelo fórum ali, no chat, pelo menos, que gostariam de recuperar a nota, recuperar o texto, e eu falei que vai ter a semana da recuperação, e tanto é que eu me insisti nesse aspecto. Será que não dá só para enviar só o texto 4, ali, realmente na parte do texto 4, para não nos confundir, porque eu tenho muito receio que, de repente, eles mandam um arquivo inteiro e não tem a distinção do texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, né? E também ali na formatação ali que ficou, na configuração que ficou ali da semana da recuperação, naquele tópico específico, eu vi que tu colocaste a tarefa, envio dos textos atrasados. Será que não seria interessante a gente colocar 4 tarefas, que é o envio do texto atrasado do texto 1, do texto 2, do texto 3 e do texto 4, até porque o peso deles também tem uma diferença, né? Os 3 primeiros têm o mesmo peso, mas o texto 4 tem um peso um pouquinho diferente, e para a gente fazer a leitura conforme o tema ali, fica mais fácil também, porque cada texto ele tem um tema específico, né? Eu posso até colaborar na até porque ajuda. esse último tópico só abre dia 15, né? Isso, dia 15, é. E eu posso até ajudar ali, melhorar, assim, se tu me permitir. Depois claro. te mostro, ver se tu acha que fica legal para as gurias também. Sim, eu acho que é possível. Eu acho que fica mais prático ali de organizar. A ideia de, no final da tarefa, eles enviarem todos os textos juntos é para que no próximo, quando eles forem buscar esses textos, né, eles estarem aportados na disciplina todos juntos, né, não terem um trabalho de juntar. Mas, levando em consideração isso, de que eles fazem uma confusão e não vão identificar o que é uma coisa, o que é outra, né, vai dar muito mais trabalho para a gente identificar se realmente ele mandou todos os textos ou faltou um ali no meio. A gente, se tu puder, Andréia, tu pode editar lá a tarefa, fica bem à vontade, tá? A orientação ali, deixar só o texto 4, e também de criar os tópicos ali do texto, recuperação texto 1, recuperação texto 2, recuperação texto 3, texto 4, né? Eu acho que fica mais... Eu até pensei assim, será que eu boto tarefa? Será que eu boto todos de uma vez? Eu digo, não, então vou deixar oculto, na reunião a gente vê o que faz, né? Mas se todas concordam, eu acho que assim fica mais fácil, né, para vocês identificarem ali e corrigir,
né? Acho que fica bom. E talvez já daria para deixar ali, quem sabe, já até visível para eles que vai ter um outro tópico ali de recuperação, de recuperação de nota. Porque daqui a pouco eles vão começar, eu mandei, mas eu tô com nota baixa. Eu posso mandar naquela recuperação não sei do quê, sabe? Vão ficar naquela. E aí a gente já deixa visível para eles, que aí acaba mais um pouco a ansiedade. Que aí já sai daqui meio que acertado sobre isso, né? Pessoal, eu preciso sair, pois tenho aula agora às 19 horas, tá? Depois eu acompanho a gravação, o restinho da reunião de vocês, e precisando da gente, estamos à disposição. Só fazendo uma ponderação em relação ao TCC, né? É bem isso que a Priscila falou. A proposta é que o TCC seja construído ao longo dos 3 módulos, né? Então, penso também que essas escritas que estão sendo feitas nesse momento não deixam de ser um exercício, é claro, mas elas também, na medida do possível, já devem ser utilizadas para o trabalho final, né? E quanto às possibilidades aí de recuperação de estudos, também sou a favor de oportunizar o que for possível, né? De repente vai ter um estudante ali que vai fechar, por exemplo, a média 6. Não que ele precise fazer de novo toda a reoferta depois, que a gente vai decidir como é que vai ser isso ainda, mas que ele possa, enfim, fazer uma entrega de tal maneira que ele consiga ser aprovado e ir já para a TCC3, né? Então, acho que a minha fala vai bastante ao encontro do que já foi mencionado por vocês. Eu não sei se tu saindo, Wilson, não vai fechar a sala aqui. Ia Tu não parar a quer gravação também. Quem sabe tu entra pelo Web Conferências, consegue aí? Vou tentar, daí tu cai. Vamos ver. Isso. Uhum. Não, eu só quero registrar rapidinho, até para não atrapalhar o horário da nossa reunião limite. Eu falei para a não sei se tu chegaste a ouvir, que quando eu fui fazer as correções, eu fiz as correções pensando que eram exercícios de escrita, tá? Não, desde o início da disciplina, tu deixaste bem claro que era um inventário que eles iam levar para a TCC final. Isso para mim também ficou muito claro. Mas um exercício, eu corrigi pensando num exercício de escrita, por quê? Porque um trabalho final não é só a junção de partes que já estão prontas, elas são tecidas naquele momento exato que tu está produzindo. Então, eu entendo assim, os meus textos sobre a parte das teorizações, fundamentação, tô lá, vou só pegar e acoplar. Não, às vezes tem que fazer uma reescrita daquilo que já está pronto, mas eles vão ter onde consultar, vão ter já as referências prontas, né? Então, assim, quando eu fiz por isso que eu acredito que eu fui um pouco generosa nas notas, talvez, quando a Andrea falou, eu fiquei até pensando, será que não fui muito generosa demais? Porque eu pensei assim, é um exercício, né, de algo que vai ser consultivo, e isso eu disse em todos os encontros síncronos que eu tive encontro com eles, é um exercício que eles vão utilizar como referência também para consulta, também para levar talvez parágrafos prontos já para sua escrita final, isso aqui foi... mas eles vai precisar passar por um processo de reescrita talvez, porque daí não é né, um trabalho final, uma tese, uma dissertação, nunca vai ser um Frankenstein, juntar partes que já estão prontas que tu fez ao longo, né? E a pós-graduação tem esse perfil, né? Quando a gente está na pós-graduação, também cada disciplina a gente vai escrevendo, isso aí tu já deixa guardadinho, tu pode usá-la no final, mas nunca a gente consegue colar. Então eu tomei como esse exercício de escrita para correção, né? E aí eu parti exatamente disso, sempre da nota máxima e fui descontando dentro daqueles critérios, até para estimulá-los. Mas uma coisa importante que eu não disse também foi da questão do feedback. O que eu fiz ali no feedback? Eu sempre estimulei, né, quando fechei a nota, tá? O aluno não refez o que eu pedi, enfim, principalmente em relação a IA, né? Eu nunca escrevi assim, olha, há indícios, né, mas eu sempre estimulei, olha, busca uma escrita mais, né, numa autoria, conversar mais com com as referências da disciplina. Isso eu escrevi nos feedbacks de quem precisava. Eu não quis assim fazer uma acusação direta, porque
como a gente diz, é muito complicado e isso é muito delicado também. Mas eu tentei assim, mas para mim ficou muito claro que sempre faria parte do TCC final, que era já um momento de inventário para o TCC final. Mas quando eu fiz a correção, eu fiz nesse sentido, assim. Né? Até um dos que mais participou dos encontros síncronos foi o James, ali, o Sebastião James, e ele dizia, professora, eu tenho muito medo de banca, ele conversou bastante sobre banca, assim, porque ele já passou por outras, ele vem de outras graduações e pós-graduações. E eu vi as dificuldades que ele tem em formatação, em montar referência, a gente fez uns exercícios assim online. Mas ele disse, a senhora é muito generosa. E agora, depois eu fiquei pensando. Mas nesse sentido, assim, não desistam, vai ter mais tempo, vocês vão ter um orientador específico que vai passar muito pente fino. Quantas vezes vai e volta escritas nossas? Então, ali é difícil para mim. Eu não sei se eu fiz errado, até peço desculpas assim, para o grupo, mas nesse sentido, assim, eu tentei descontar o mínimo, entende? Assim, não, o cara tá se esforçando, ou mandou de novo, e às vezes manda com os mesmos erros, mas mandou de novo, mudou algumas coisas. Então, não sei se eu não fui, hein, Andréia, o que tu acha que tem mais experiência que eu nisso? Mas Patrícia, justamente eu queria falar depois de ti, justamente para te tranquilizar, que a tua forma de pensar não está errado também, viu? Até eu não fiquei mal assim, porque de repente eu fiquei, sei lá, eu também peguei um pouco, pode ser que tenha pegado um pouco pesado também, mas justamente pensando, né, vai chegar aqui para tentar ser o mais, como é que eu vou dizer, tentar produzir e ficar o mais redondo possível, digamos assim. Mas eu concordo plenamente contigo, vai chegar no TCC3, tem que fazer uma releitura de novo. E mesmo as orientações que eu estou passando, o parecer, e de todas as sugestões, as minhas dicas que eu estou passando, vai ter que ser revisto esse texto novamente. Até a minha concepção, na hora de eu reler o texto, eu posso mudar o meu parecer também, né? Tanto é que quando uma aluna questionou do parecer dela, que ela ficou com nota 1, na verdade, né? E aí eu aumentei para nota 1 e 3, né? Mas ela não atingiu muito bem, não, né? Eu fui um pouquinho mais generosa, mas aí ela fugiu totalmente do assunto, né? Fugiu não, ela não fugiu do assunto, ela pecou pela página, ela pecou na BNT por 3 situações que ela citou. E aí eu disse para ela as preocupações disso, né? Claro que nenhum aluno, nenhum estudante eu coloquei a questão de plágio, a questão de inteligência artificial, para não constrangir. A gente não tem como afirmar essas questões, mas a gente fica muito sublinhar, né? As nuances a gente percebe ali nos textos. Então, assim, de nenhuma forma tu se sinta mal, né? Até porque eu também me senti mal da forma como eu corrigi. E quando essa situação acontece, assim, que a gente está discutindo, a gente está se dando conta de algumas coisas, essa preocupação eu apresentei já desde o início, nas reuniões de equipe que a gente teve, a Samara participou disso, da preocupação dos tutores a participar das avaliações, e de vários tutores participar de avaliações de uma mesma disciplina. Porque, assim, a minha régua é diferente da régua das demais gurias, assim como cada uma tem a sua régua. Por mais que queira ser generosa, por mais que queira ser criteriosa, das 4, se pegar o mesmo texto, vai dar 4 notas diferentes, eu tenho certeza disso. E depois a própria Priscila vai fazer o crivo dela e ela vai chegar à 5ª nota. Vai ser muito difícil alguma concordar com a nota da outra. Às vezes é porcentésimos ali, né? De repente ali é 1,85, eu vou dar 1,90. Às vezes pode acontecer isso, é muito, muito perto. Mas essas coisas realmente eu sabia que poderia acontecer, né? Então, por isso a minha preocupação da gente conversar e da gente recuperar esse estudante. Eu quero recuperar os meus estudantes. E eu também, quando passo comunicação para eles, eu passo uma comunicação de motivação, de incentivo, não só de dar pedrada, não é só de chamar a atenção, de puxar a orelha, mas no sentido assim, é esse processo mesmo, é um pouco árduo, mas vai valer a pena, já estamos quase no último semestre, né, de tentando resgatar esse aluno. Então, assim, eu estou muito satisfeita com o polo de São João do Polesne, por exemplo. De 10, eu tenho 6 com grande potencial que vai atingir uma ótima nota. Os outros não está tendo, porque está faltando algum texto. E algum ou outro que realmente está com as notas muito baixas. Que, olha, a gente, assim, ó, tem uma estudante que está enviando, assim, os textos sem pé e sem cabeça. Eu digo assim, será que é eu que estou lendo grego? Assim, ó, nem inteligência artificial está ajudando ela, acho que ela está precisando até da inteligência artificial para escrever um pouco melhor.
Desculpe a minha sinceridade, mas é bem isso. Mas agora eu vou tranquilizar todas vocês, então. Se tu tranquilizou a Patrícia, eu vou tranquilizar todas vocês. Gurias, é do jogo isso. E isso existe em todos os lugares, em todas as disciplinas que existe mais de um docente. As minhas disciplinas que eu divido, por exemplo, com o Anderson, eu corrijo de um jeito, ele corrige de outro. Orientação de trabalho aqui no campus, tem a turma, a gente tem 4 orientadores numa turma de estágio. Cada um orienta de um jeito, cada um corrige de uma forma, né? Mas se todo mundo está na intenção de melhorar, de fazer o aluno aprender, dele avançar e ter esse olhar também, independente, né, se foi mais assim ou mais assado, mas de que ele consiga ter êxito ali, das oportunidades, é o que vale, sabe? Porque no final das contas, não vai ser o 0,5 a mais ou a menos que vai fazer diferença na vida dele. Né, o que ele vai levar é o aprendizado. É o que eu sempre digo, como eu não sou nada a favor de avaliação quantitativa por conta disso. Como que eu vou dizer que o meu aluno aprendeu menos ou mais 0,5, 0,3, 0,4? Não tenho. É uma nota que a gente dá porque a gente precisa parametrizar, mas isso não quer dizer nada, entendeu? E o 7, o 8, o 9 ou 10 não vai dizer muito, né? Em questão dele alcançar ali o objetivo da disciplina, né? Então, assim, ó, fiquem bem tranquilas com relação às correções, eu acho que tá tudo ótimo, né? A gente dá as oportunidades viáveis para o aluno recuperar, orienta da forma correta, eu acho que todo o trabalho está sendo feito muito bem, né? E essa preocupação ela é justa, mas em qualquer espaço que tenha 2 cabeças diferentes, vai ter tratamento, vai ter olhar diferente. É por isso que é tão legal. Somos diferentes mesmo, tá? Mas voltando ali nas recuperações, né? Pelo avançar da hora, vamos então fazer a edição, André. Daí, se tu puder, se tu não puder, amanhã eu faço, tá? Amanhã eu tenho mais um tempinho, eu entro na disciplina ali e eu faço. Mas se tu conseguir fazer antes de mim, daí tu me avisa, que eu dou uma conferida ali amanhã, tá? Da Eu faço recuperação. hoje de noite. Hoje de noite eu faço, tá? Mais tarde, assim, eu faço. Tá, perfeito. E da minha parte, gurias, o que vocês entenderem, acharem, são vocês que, na verdade, que estão à frente acompanhando, né? E eu tô mais de suporte. Então, que vocês entenderem que é viável, que é legal, eu sou super parceria, tá? Principalmente se for para recuperar aluno, porque Deus o livre da gente perder aluno, não pode. E recuperar esse povo. Até, não sei se depois a Patrícia quer falar mais alguma coisa, mas eu pedir desculpas porque eu sei que eu tô sendo muito chata. Porque eu fico ali incomodando às vezes, assim, o que a gente faz aqui, faz ali, né? Realmente é a preocupação, gente, é só no sentido, assim, da gente não perder, né, mais estudante, acho muito válido o que a Patrícia falou também, né, de não perder esses estudantes, o pensamento dela não está errado, é isso mesmo, só que eu digo, eu não quero perder, mas eu quero que também ele ande bem, né, vamos tentar o melhor possível, né, vamos fazer um trabalho legal, né. Eu acho que é muito até porque se a gente importante. também não fazer esse filtro agora, vai ser feito lá no TCC3, porque aí ele vai com pouquíssima bagagem para lá e não vai dar conta de terminar, né? E aí é mais triste ainda, tu imagina o aluno desistir já na última etapa, né? E eu acho que essas reflexões, a gente junto em grupo, é muito importante para a gente se tranquilizar, se está no caminho certo, né? E entender essas diferenças. E tu vê cada aluno, cada grupo, ele teve uma realidade, uns ficam doentes, outros têm certas dificuldades específicas, né? Tu vai conhecendo também o teu grupo e vai podendo avaliar o crescimento deles. Eu acho que é bem importante, eu acho que foi muito importante essa discussão hoje, né? Que bom que todo mundo conseguiu participar, e vou encerrar a gravação para depois disponibilizar ali no grupo também, tá, gurias? Não sei se tu quer deixar mais algum recado, Patrícia, Priscila. Não, acho que a gente está bem alinhadas.